Você já deve ter visto alguém na academia repetindo os mesmos exercícios de tríceps, semana após semana, com a mesma pressa mecânica, quase como se fosse uma obrigação. O peso sobe, o peso desce, mas nada muda no braço. O espelho continua entregando a mesma resposta dura. Seus tríceps nunca vão crescer fazendo essa porcaria. E o curioso é que não falta esforço. O suor escorre, a carga aumenta, mas o resultado não aparece. É como tentar encher um balde furado. Você coloca mais água, mas ele nunca fica cheio. Esse é o ponto de partida. Não são as horas gastas no treino que definem se o tríceps cresce ou não, mas sim os erros invisíveis que estão matando seu progresso. Hoje vamos abrir essa caixa preta. São 7 motivos que funcionam como pequenos sabotadores escondidos. Talvez você esteja cometendo só um deles, talvez todos. O fato é, entender esses erros é o que separa um braço comum de um braço que impõe respeito quando você veste uma camiseta. Mas antes de continuar, verifique se já está inscrito no canal. Assim você garante que não perde os próximos conteúdos que podem mudar sua forma de treinar. E quero que você participe agora. Se você sente que treina há meses sem ver o tríceps crescer, comente a palavra travado. Se pelo contrário você já conseguiu resultados e quer levar isso ainda mais longe, comente crescendo. O primeiro erro que mata o crescimento dos seus tríceps é tratar esse músculo como se fosse uma peça única, simples e linear. Mas ele não é. O nome já entrega. Tríceps. São 3 cabeças diferentes trabalhando juntas, a longa, a lateral e a medial. Cada uma com uma função, cada uma exigindo um estímulo específico. Ignorar isso é como tentar construir uma mesa de 3 pernas apoiando só em 2. Ela pode até ficar de pé por alguns instantes, mas nunca terá estabilidade nem força de verdade. O mesmo acontece no seu braço. Você pode até ver algum volume inicial, mas sem estimular todas as cabeças. O crescimento trava e a simetria desaparece. A cabeça, longa, é a maior delas. Ela se estende do ombro até o cotovelo e é responsável por grande parte da massa do braço. Se você não inclui exercícios acima da cabeça, como o tríceps francês, ela simplesmente não é ativada por completo. Já a cabeça lateral é a que forma aquele desenho em forma de ferradura, o que dá ao braço a aparência atlética quando visto de frente. E a medial, mais profunda, dá o grosso, a densidade, a sensação de braço cheio mesmo quando está relaxado. Quando você treina só com puxadas curtas na polia ou empurrando qualquer peso sem consciência da função do cotovelo, acaba estimulando sempre as mesmas fibras, deixando 2 dessas cabeças praticamente esquecidas. O resultado é previsível. Um braço que nunca atinge o potencial máximo. Quer saber se você está cometendo esse erro? Basta se perguntar quantos dos seus exercícios realmente mudam a posição do braço em relação ao tronco? Se a resposta for quase nenhum, a explicação para a falta de crescimento pode estar exatamente aí. Se esse ponto já abriu sua visão, então aproveita para curtir este vídeo agora. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas e garante que eu continue trazendo conteúdos práticos que realmente fazem diferença no seu treino. O segundo erro que trava o crescimento dos seus tríceps é deixá-los sempre para o fim do treino. Essa escolha parece inocente, mas é uma das maiores sabotagens que você pode cometer contra seus braços. Na prática, acontece assim. Você começa com peito ou ombro, passa por vários exercícios de empurrar, e quando finalmente chega a vez do tríceps, ele já foi recrutado tantas vezes como músculo secundário que está completamente esgotado. Aí, no momento em que deveria receber o estímulo mais intenso, ele só consegue entregar o mínimo. O detalhe que quase ninguém lembra é que o tríceps representa 2/3 do volume do braço, ou seja, aquele aspecto de braço cheio, denso e imponente depende muito mais do tríceps do que do bíceps. Colocar esse músculo no fim da fila é como construir uma casa e deixar a fundação para depois. Além disso, a fadiga acumulada derruba sua execução. Cargas menores, técnica pior e incapacidade de manter intensidade. É o ciclo perfeito para não evoluir. Você se mata no supino, mas olha no espelho meses depois e o braço segue o mesmo. Não é azar, é estratégia mal aplicada. A saída é simples, mas exige consciência. Dar prioridade ao tríceps em determinados treinos, alternar a ordem dos exercícios ou até criar um dia só para braços. Pequenas mudanças que impedem que o músculo mais volumoso do braço continue sendo tratado como figurante. Se o seu objetivo não é só corrigir erros no treino de tríceps, mas também fortalecer o corpo inteiro, recuperar a energia de verdade e dar mais firmeza às articulações, o livro digital Acabou a Fraqueza, o método natural para reconstruir músculos depois dos 50, pode ser o próximo passo. Ele mostra de forma prática como alinhar treino, alimentação e rotina para transformar. Esforço em resultados reais, braços mais fortes, músculos mais definidos e disposição para o dia a dia. O acesso está no comentário fixado, vale conferir. O terceiro erro é tão comum que, se você parar para observar qualquer academia,
vai encontrá-lo em poucos segundos. Cotovelos que não param quietos durante a execução. Eles sobem, descem, se abrem para fora, vão para frente, como se estivessem procurando protagonismo em um movimento que deveria ser exclusivo do tríceps. O problema é que, quando o cotovelo viaja, a tensão se dispersa. Parte vai para o ombro, parte para o peitoral, às vezes até para os músculos das costas. O resultado é um tríceps subestimulado que recebe migalhas de esforço em vez da carga total. É como ligar uma mangueira e furá-la em vários pontos. A pressão nunca chega onde deveria. Vale lembrar que a função primordial do tríceps é simples: estender o cotovelo. Nada além disso. Se o cotovelo não permanece fixo como uma dobradiça firme, o movimento deixa de ser extensão pura e vira um teatro de compensações. A técnica perde eficiência e, pior ainda, você cria desequilíbrios musculares que, mais cedo ou mais tarde, cobram a conta em forma de dor ou lesão. Pense em exercícios como a polia de corda ou o francês. No primeiro, os cotovelos devem permanecer colados ao corpo, estáveis, como se estivessem colados com cola industrial. No segundo, devem apontar para o teto, imóveis, enquanto apenas o antebraço se move. Essa estabilidade é o que garante que a tensão viaje inteira para o tríceps, sem desvios. Quem ignora isso costuma se enganar. Acredita estar matando o tríceps com cargas altas, quando na verdade está apenas treinando o ego e deixando o músculo passar fome. Corrigir esse detalhe é como afinar a lente de uma câmera. De repente, tudo fica nítido e o tríceps começa a responder de verdade. O quarto erro que impede seus tríceps de crescerem é ignorar a fase excêntrica do movimento. Em outras palavras, aquela parte em que o peso volta quando você controla a descida. A maioria só se preocupa em empurrar para cima, mas é no caminho de volta que o músculo encontra o estresse mais valioso para a hipertrofia. A ciência é clara. Durante a fase excêntrica, o músculo suporta até 30% mais carga do que na fase concêntrica. É nesse momento que as fibras sofrem microlesões, o gatilho biológico que força o corpo a reconstruí-las maiores e mais fortes. Quando você deixa a carga despencar sem controle, está jogando fora exatamente a parte do movimento que mais estimula o crescimento. Pense no tríceps francês, por exemplo. Se você apenas derruba o peso atrás da cabeça e empurra de volta com pressa, o exercício se transforma em um teatro vazio. Agora, se controla a descida em 2 ou 3 segundos, sentindo a tensão se acumular em cada centímetro. O músculo responde de forma completamente diferente. É desconfortável, exige paciência, mas é esse desconforto que o mesmo vale para a polia, o supino fechado, para qualquer exercício que envolva a extensão de cotovelo. A fase concêntrica mostra força, mas a excêntrica constrói o músculo. Ignorá-la é como escrever um livro e arrancar metade das páginas. A história nunca se completa. Quem entende esse princípio para de treinar só para mover peso e começa a treinar para criar estímulo. E é nesse ponto que os tríceps deixam de ser apenas músculos auxiliares e se transformam na base que dá forma e densidade ao braço. O quinto erro que sabota o crescimento do tríceps está na maneira como você organiza o treino. Volume de mais em um único dia ou volume de menos espalhado de qualquer jeito. Nos dois casos, o resultado é o mesmo: estagnação. Muita gente acredita que bombardear o tríceps com 20, 30 séries em uma única sessão é sinal de dedicação. Mas na prática, isso só gera fadiga excessiva e execução cada vez mais pobre à medida que o treino avança. A partir da 10ª série, a qualidade despenca, os cotovelos começam a abrir, o movimento perde precisão, e você já não está estimulando o músculo, está apenas acumulando repetições sem propósito. Do outro lado, há quem trate o tríceps como um figurante. 3 séries rápidas no fim do treino de peito, e pronto. Esse tipo de estímulo mínimo não gera a intensidade nem a frequência necessárias para ativar os mecanismos de hipertrofia. O músculo não tem motivo fisiológico para crescer, se o esforço não passa do básico. O equilíbrio está em entender que o tríceps responde melhor a estímulos consistentes e bem distribuídos. Isso significa treinar o músculo mais de uma vez por semana, mas sem transformar cada sessão em uma maratona. Trabalhar entre 6 e 9 séries de qualidade, divididas em 2 treinos semanais, permite atacar diferentes cabeças do tríceps, com energia máxima em cada exercício, ao invés de despejar tudo de uma vez quando o corpo já está esgotado. Esse ajuste de volume e frequência cria uma rotina sustentável, em que o tríceps recebe o sinal certo para crescer, tem tempo de se recuperar e que na sessão seguinte está pronto para responder novamente. É a diferença entre gastar energia e investir energia. E é exatamente isso que separa braços comuns de braços realmente impressionantes. O sexto erro é um dos mais traiçoeiros, porque dá a ilusão de progresso. Reduzir a amplitude para levantar mais peso. Você vê a barra subir, sente o cabo esticar, mas a verdade é que está só encurtando o caminho e, junto com ele, encurtando seus resultados. A ciência é categórica.
Treinar com amplitude completa gera mais hipertrofia do que treinar pela metade. Isso porque cada fase do movimento ativa o tríceps em comprimentos diferentes. Quando o cotovelo está totalmente flexionado, a cabeça longa é colocada em posição de alongamento máximo. Já no momento da extensão total, as cabeças lateral e medial são recrutadas em seu pico de contração. Cortar esse ciclo é como assistir a um filme pela metade. Você perde as cenas mais importantes. Quem treina com movimentos curtos acredita estar pegando pesado, mas na prática está só empilhando repetições que não ativam todo o potencial do músculo. É por isso que tantos aumentam carga, mas não aumentam braço. O peso cresce na ficha, mas o tríceps não responde no espelho. A amplitude total exige humildade. Muitas vezes significa reduzir a carga para executar cada repetição no limite completo. Mas essa troca vale cada gota de suor. É justamente esse percurso inteiro, do alongamento ao encurtamento, que envia ao corpo a mensagem clara. Aqui há trabalho real, aqui há motivo para crescer. Negligenciar esse detalhe é o mesmo que plantar sementes e não regar o solo inteiro. Parte pode até germinar, mas o crescimento nunca será pleno. Quem respeita a amplitude descobre que, em pouco tempo, o tríceps deixa de ser apenas um músculo auxiliar e passa a ocupar seu papel de destaque, dando ao braço volume, densidade e forma. O sétimo erro é acreditar que apenas o treino constrói músculos. Você pode executar a técnica perfeita, controlar cada repetição, corrigir cada detalhe, mas, se a nutrição não acompanha, o tríceps simplesmente não cresce. Hipertrofia não surge do nada, ela exige matéria-prima. O corpo não fabrica novos tecidos do ar. Precisa de proteína para reconstruir fibras, carboidratos para repor energia e gorduras boas para manter a produção hormonal em alta. Se esses blocos de construção não estão disponíveis, o músculo não tem do que se alimentar. É como tentar erguer um prédio sem cimento. Você pode ter operários trabalhando dia e noite, mas nada sólido será construído. Muitos treinam pesado, mas passam o dia comendo de forma insuficiente. Outros até comem muito, mas de maneira errada, entupindo o corpo de calorias vazias, processados e açúcar. Nos dois casos, o resultado é o mesmo: falta de crescimento real. O tríceps continua escondido, sem densidade, sem definição, preso embaixo de gordura ou simplesmente estagnado. O equilíbrio está em criar um superávit calórico. Inteligente, consumir mais energia do que gasta, mas a partir de alimentos de qualidade. Fontes de proteína magra, como frango, ovos, peixe e leguminosas. Carboidratos complexos, como arroz integral, batata doce e aveia. Gorduras saudáveis, vindas de abacate, azeite e castanhas. É essa base que dá ao corpo a capacidade de transformar estímulo em músculo. Ignorar esse princípio é viver em um ciclo frustrante. Treinar, cansar, esperar e não ver nada mudar. Já quem alinha nutrição e treino percebe rápido que o tríceps deixa de ser uma promessa e passa a ser resultado. Depois de percorrer cada um desses 7 erros, fica claro: o problema nunca foi falta de esforço. O que realmente mata o crescimento do tríceps é a estratégia mal aplicada. O músculo mais volumoso do braço não responde a tentativas cegas, responde a estímulos corretos, dados na hora certa e do jeito certo. Quando você entende que precisa trabalhar as 3 cabeças, que não pode deixar o tríceps para o final, que a estabilidade do cotovelo muda tudo, que a fase excêntrica é indispensável, que volume e frequência precisam de equilíbrio, que amplitude completa é regra e que sem nutrição não há construção. O jogo muda. É nesse momento que o treino deixa de ser repetição automática e passa a ser intencional. Cada série tem propósito, cada movimento tem um motivo, e pouco a pouco o braço ganha forma, densidade e presença. O espelho devolve aquilo que o esforço sempre prometeu, mas nunca entregou porque detalhes estavam sendo ignorados. O caminho não é milagre, nem fórmula secreta. É consciência. É a soma de escolhas certas que, juntas, transformam o tríceps em destaque, não em coadjuvante. E se esse vídeo fez sentido para você, agora é a sua vez de agir. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos que vão elevar ainda mais seu treino. Aproveite também para curtir este vídeo e, quando terminar aqui, assista aos outros conteúdos do canal que vão complementar seu conhecimento e acelerar sua evolução. Nos vemos no próximo vídeo.